Saúde para Todos Brasil, tenho o prazer de apresentar a nutricionista Tami, que está aqui conosco hoje nos estúdios para falar sobre nutrição. Bom dia, Tami. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Tami é formada pela Unimax, correto? Isso. Se formou em 2019 e ainda fez pós-nutrição clínica pela Cruzeiro do Sul? Isso. Já são mais de 4 anos atendendo aqui em Indaiatuba? Isso mesmo. A Tami atende ali no Espaço Baluarte, na Humaitá 714, em Indaiatuba. É isso, Tami? Isso aí. Vamos deixar os contatos dela também, para quem quiser conhecer o trabalho, né? Também a gente fala muito aqui no Saúde para Todos Brasil sobre nutrição como forma de prevenir e tratar doenças. Isso é uma realidade? É possível? É uma realidade. A alimentação ela é fundamental para a prevenção de doença. Isso já começa pelo básico, né, que é a imunidade. Entendi. E, tipo, quando a gente vai num nutricionista, como que é o momento de chegar e conversar? Qual que é a dificuldade que o paciente tem em buscar um nutricionista? A maioria das pessoas que procuram nutricionista já procura quando o caso já está um pouco mais crítico. Então, normalmente, quando as doenças já começaram a aparecer. Depois que a doença se estabeleceu, Exato. né? Isso acontece porque a gente não tem, tipo, uma educação para a saúde, né? Não tem uma educação alimentar. E isso devia ser feito o quê? Nas escolas, dentro de casa? Como será que devia ser feito? Nas escolas já seria o ideal que tivesse uma educação alimentar e nutricional, principalmente para os pais, né? Que são os principais influenciadores para as crianças. Então, normalmente, a criança ela vai projetar aquilo que ela vê em casa. Então, o pai que não consome frutas, verduras, legumes, que consome alimentos industrializados, isso já reflete na criança. Eu me lembro que no meu tempo de criança, tinha na escola, a escola pública, polenta com carne moída, era uma comida, né? Uhum. Hoje em dia é bolachinha com suco. Eu acho que a maioria das escolas não tem uma alimentação adequada para as crianças, né? Depende da escola. Aqui em Indaiatuba, a prefeitura, ela recebe a alimentação da NutriPlus. E aí todo o cardápio, ele é feito por uma nutricionista. Então, hoje em dia, a alimentação nas escolas públicas, pelo menos em Indaiatuba, ela é comida mesmo. Então, arroz, feijão, carne, tem salada. Que legal, né? Então, eu me lembro de uma outra coisa. Por exemplo, química. Eu nunca fui muito de exatas, né? Eu vi aquela tabela periódica, eu não gravei absolutamente nada. Passei pelo colegial, enfim, pela faculdade e química. Depois de começar a estudar a saúde natural e preventiva, eu me liguei e disse assim, olha, tem os minerais aqui na tabela periódica, né? E é fundamental que esses minerais sejam entregues às plantas, para que sejam entregues aos animais, para que sejam entregues ao ser humano através da alimentação, senão não chega, né? Sim. O nutriente. Não seria legal se na escola tivesse isso também? Quer dizer, a gente não é pedagogo, não é a nossa área, mas não seria legal Com certeza. que fosse ensinado às crianças o valor alimentar das coisas, né? Sim. Eu acho que quem nutre que pode? É política pública que tem que fazer isso, será? Hoje em dia, dentro da grade curricular, existe a alimentação nutricional como educação dentro das escolas. E, normalmente, quem passa isso lá são os professores de ciências, biologia. Mas, muitas vezes, eles não estão preparados para passar da melhor maneira possível. Entendi. Bom, então o paciente chega na clínica, falar com a Nutri, a doença já está estabelecida. O ideal é que antes disso acontecer, o paciente estivesse acompanhando seus hábitos, né, hábitos legais, para procurar, mas aí depois não vai precisar mais de médico. O ideal seria que já antes da doença se instalar, a pessoa já tivesse uma alimentação como prevenção de doença. Uhum. E depois que a doença se estabelece, Nutri, como é que faz? O paciente chega lá, ele está com uma doença como diabetes e hipertensão. Você atende esses casos Sim. também? E o que acontece daí para frente? Olha, hoje em dia, as principais doenças que chegam no consultório para mim é principalmente diabetes, pressão alta, obesidade, que já é uma doença e que já é risco para diversas outras doenças, problemas hepáticos. Então, quando o paciente chega, a partir do momento que eu falo os alimentos que ele precisa restringir para que tenha um controle da doença da melhor maneira possível, já tem uma resistência daí. A maioria dos pacientes tem uma certa resistência para começar a dieta e para restringir determinados alimentos. E tem um aspecto aí que seria uma questão psicológica, comportamental. Com certeza. Mas existe também o aspecto do vício, Sim. que a gente não fala. Porque, por exemplo, açúcar e gordura é uma delícia, né? Para o nosso paladar ocidental pouco educado. Isso vicia, e acho que a pessoa resiste a isso porque ela não vai, ela vai sofrer, né? E como que você, como Nutri, aborda essa questão com o paciente? Olha, eu já começo a explicar na primeira consulta. E eu não sou uma nutricionista que faço restrição. Eu não gosto de cortar
tudo da alimentação da pessoa. Eu gosto mais da questão do equilíbrio. Então, tudo pode, desde que você tenha equilíbrio para consumir aqueles alimentos. Existe o controle correto do consumo de açúcar, de doce, de gordura. E aí a pessoa, ela precisa aprender aos poucos a lidar com isso para que ela não sinta falta e para que depois ela não acabe exagerando. Entendi. Então é um passo a passo, não vai ser um resultado do dia para o outro, e é por isso que a pessoa tem essa certa resistência. Mas conforme ela vai ali seguindo o cardápio, ela vai alterando o paladar dela, chega um momento que ela se acostuma e ela nem sente mais falta do consumo de açúcar. Entendi. E o que o açúcar faz no organismo da gente? Eu sei, por exemplo, que o açúcar refinado, ele usa ácido sulfúrico na composição do refinamento. Um açúcar demerara, um açúcar mascavo já não usa esse ácido. Seria uma diferença, mas ainda assim o açúcar em si, ele é prejudicial para o organismo? Ele é prejudicial se o consumo for em excesso. E o que acontece? O organismo fica lento, o metabolismo, o que acontece com O consumo excessivo de açúcar vai causar um pico de glicemia. E esse pico de glicemia tem maior risco para o desenvolvimento de diabetes e acúmulo de gordura no corpo. Também, tipo assim, a gente come e fica cansado. O corpo fica cansado. lento, fica sonolento. Isso é consequência do açúcar? Uhum. Que interessante, né? Pois não é só o açúcar que a gente vê ali na mesa. São os alimentos que são ricos em açúcares. Você pega um pãozinho francês, ele tem salgado, mas ele tem açúcar. Ele tem açúcar. Ou um pacotinho de biscoito recheado, que as pessoas acabam comendo o pacote todo, ele tem açúcar. Tá. E agora, sistema imunológico. Dependente de vitaminas, minerais e outros nutrientes. Depois que você trabalhou, o paciente chegou na clínica, vocês conversaram, você não vai fazer restrição, você vai orientá-lo a como ele fazer a migração para uma dieta mais saudável, né? E aí, com relação à quantidade de vitaminas e nutrientes que aquele paciente vai consumir ou não, como é que você costuma trabalhar isso? Tudo é feito com base nos dados pessoais do paciente. Então, a nossa necessidade de vitaminas e minerais, ela depende de sexo, ela depende de idade, de fases da vida. Então, por exemplo, gestante, criança, adolescente, adulto. E aí, dentro do consultório, eu já tenho um aplicativo onde eu monto a dieta. E aí, de acordo com os dados do paciente, peso, altura, idade, sexo, patologias, né, que dependendo da doença tem uma necessidade maior de alguns nutrientes ou alguns outros nutrientes precisa restringir. E aí, dentro dessa fórmula, eu já tenho a necessidade de cada paciente. E aí, eu vou montar o cardápio com os alimentos necessários para abater micronutrientes, que são vitaminas e minerais, e os macronutrientes, proteínas, gordura, lipídio, de acordo com a necessidade. Entendi. E suplementação, você costuma indicar ou não? Depende de cada caso. Mas em alguns casos de doenças, eu prescrevo alguns suplementos manipulados, normalmente vitaminas e minerais. Em pessoas que já têm objetivo de hipertrofia, eu costumo passar alguns suplementos mais comuns, como whey, creatina, mas depende de cada caso. Resposta inflamatória. O que é resposta inflamatória? A resposta inflamatória, ela se dá normalmente pela alimentação inadequada. Então, alto consumo de gordura, de açúcar, ela vai aumentar o cortisol no nosso organismo, que vai ser uma resposta inflamatória. Isso vai desregular todo o nosso corpo. Então, a gente fica mais suscetível ao desenvolvimento de diversas doenças. Diabetes, colesterol, pressão alta e até doenças simples, como gripes, resfriados. É correto dizer que sempre onde tem uma doença tem uma inflamação junta ou por trás? Com certeza. É correto dizer que a maioria das pessoas vive com o corpo ou parte do corpo inflamado? Principalmente quem tem excesso de peso. A gordura em si, em excesso, ela já é inflamatória. Entendi. Rinite, por exemplo, existe uma inflamação das vias respiratórias? É uma inflamação. E muita gente sofre de rinite atualmente, né? É uma área que você costuma trabalhar ou não? Normalmente eu não atendo nenhum paciente com rinite, que tenha a rinite. Mas existem alguns estudos que os produtos lácteos, eles aumentam a inflamação. Porém, isso é bem individual, depende da alergia da pessoa. Isso toca numa outra questão, a questão de que o leite inflama ou não. Isso muda de pessoa para pessoa ou o leite é um alimento inflamatório? O leite não é inflamatório, muito pelo contrário. Ele é um alimento que ele até previne inflamações, mas depende de cada pessoa. Então, se a pessoa tem uma alergia à proteína do leite, se a pessoa tem uma intolerância, vai causar inflamação. Entendi. Talvez também a questão do leite não ser puro, né? Porque o leite, nós sabemos que o leite ele azeda com um dia fora da geladeira, leite in natura, né? Hoje o leite dura 6 meses numa caixinha. Então não é só leite que nós estamos tomando. Ele é um produto mais industrializado. Às vezes eu me pergunto se muitas alergias, intolerâncias que nós temos é o alimento ou aquilo que está contido dentro do alimento e que é feito de forma velada, né?
É difícil diagnosticar numa pessoa a origem da intolerância com essa mistura toda de químicos nos alimentos? Na verdade, a maioria dos adultos, eles têm um grau de intolerância à lactose. Porque a gente consome o leite materno quando nós somos criança. E aí, conforme a gente vai crescendo, a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, ela vai reduzindo a produção. Então, o adulto ele não tolera tanto leite quanto uma criança. Algumas pessoas vão ter uma intolerância um pouquinho maior. Só que algumas pessoas acabam negligenciando ou ignorando os sintomas. Então, eu chego no consultório com o paciente e aí ele fala assim, eu tenho um desconforto intestinal, minha barriga fica inchada, dolorida. E aí eu pergunto, mas é quando você consome quais alimentos? É quando eu consumo leite, queijo. Então, isso já é um sintoma de um grau de intolerância, mas a pessoa às vezes acaba ignorando porque quer continuar consumindo aquele determinado alimento. Você concorda que nós somos o que nós comemos? Com certeza. E é curioso, eu noto isso cada vez mais. Estava ajudando a tratar um membro da minha família que vivia doente. Vivia doente quer dizer assim, uma hora tem dor de cabeça, outra hora tem ânsia de vômito, outra hora pega uma virose de ruba, enfim. E eu propus tratar através da alimentação. Nós fomos no nutricionista, fizemos uma programação, começamos a comer orgânico, porque eu sou agricultor orgânico por hobby, sabe? Então, a gente na produção, no manejo, a gente entrega para as plantinhas uma quantidade maior de nutrientes, até 40 micronutrientes num bocacho, por exemplo. E na agricultura convencional, a gente trabalha só com NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, e não trabalha com micro, porque ela não está entregando para o organismo, né? E aí na agricultura orgânica a gente consegue entregar um alimento de alto valor nutricional. Então a gente passou a alimentação orgânica, passou pelo Nutri, etc. E eu comecei a ver uma resposta de melhoria na saúde daquela pessoa querida, né? E parece que é difícil para as pessoas caírem a ficha de que a maioria das doenças, com algumas exceções, elas são resultado dos nossos hábitos, do que a gente come, né? Então por que a gente não entende isso e pratica? Aí que eu acho que vem a resistência ao vício, ao sabor, esse sabor explosivo que a comida tem que ter, né? Com glutamato e um monte de coisa. Qual que é a sua opinião a respeito? É muito uma questão do meio em que a pessoa está inserida. Então, como a gente conversou no início em relação ao meio familiar, ou o grupo de trabalho, o grupo de amigos. Então, a pessoa, ela cria um vício do paladar, do consumo excessivo de açúcar, consumo excessivo de temperos industrializados. E aí, para ela, tudo aquilo que é natural, no caso, orgânico, tudo aquilo que é o in natura, ela não vai achar bom o sabor, porque ela está habituada com aquele sabor exacerbado, explosivo, né? Do glutamato, dos temperos industrializados. Então, ela cria uma certa resistência para consumir esses outros alimentos. E, normalmente, quando vai consumir, acaba utilizando outros tipos de temperos para compor. Então, vai colocar ali um Ajinomoto, vai colocar um shoyu, vai colocar um sazon, que é um tempero industrializado rico em sódio. Então, ela cria uma resistência para sentir o sabor real do alimento. Entendi. E aí é uma questão cultural mesmo, porque a gente só fica bom numa coisa quando a gente pratica há muito tempo, né? Sim. Eu tenho um amigo lá em Rolândia, no Paraná, o Adrian. Oi, Adrian. Espero que você esteja nos assistindo. Ele é a terceira geração de vegetarianos na família dele. Então você imagina, o avô, o pai e ele, terceira geração, só cozinhando dentro do vegetarianismo. A riqueza da cozinha é muito grande. Os sucos, as saladas, os assados de vegetais, os patês, enfim, tudo. Então, quando você vai comer num círculo como esse, é tudo muito natural e tudo muito gostoso, tudo com muito sabor, né? Porque a prática levou a essa perfeição, né? Então, o meio também é difícil. E nessa vida corrida é uma loucura, né? Aí você vai para o Nutri sozinho. Aí você volta para casa, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua companheira estão lá cheios de Coca-Cola, mortadela, pãozinho com margarina, etc. Como é que sai disso? E aí é muito mais difícil a pessoa seguir a dieta, né? Mas é uma questão de autocontrole. Porque assim, na vida a gente não vai fazer tudo aquilo que a gente gosta. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, porque aquilo é essencial para nossa saúde. Então, a pessoa não acorda cedo para trabalhar porque precisa ganhar o dinheiro. Então, por que não tomar mais água? Por que não reduzir o consumo de sal? Por que não reduzir o consumo de açúcar? Porque isso vai influenciar no seu futuro. Se você não tem uma alimentação saudável, o risco de você desenvolver diversos tipos de doença é muito grande. E aí, no futuro, quanto que você não vai gastar com medicamento? Esse é o pulo do gato, a questão de um passo de cada vez. Porque, tipo assim, se você vai para o Nutri com aquela ideia, eu quero emagrecer 30 quilos em um mês, quer dizer,
sua vibe está equivocada, né? Você tem que ir para lá pensando assim, pô, eu vou dar um passo, eu vou buscar alguém que me ajuda, que me apoia, porque eu vou conseguir daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E por experiência própria, educação sobre saúde demora tipo de 1 a 5 anos até a pessoa realmente ficar num ponto bacana, né? Porque ela vai dar os primeiros passos, fazer as pequenas trocas, firmar o propósito, né? Não tem que Sim. acordar cedo para trabalhar, então não tem que fazer beber mais água para ter saúde, para lá no futuro, quando você se aposentar, não tá um lixo, né? Um caco que não pode desfrutar do que você conquistou na vida, né? E depois tem o passo de, aos poucos, mostrar para o seu familiar e tentar puxar ele para ajudar, né? E daqui a pouco a família, cada um está fazendo um pouquinho também, né? E seria importante fazer consulta em família na nutricionista, né? Eu já chego a atender alguns pacientes. Eu começo a atender a mãe, e aí ela leva a filha, aí depois o marido marca. Porque assim, um vai vendo o resultado do outro. E realmente, quando uma pessoa dentro de casa não tem uma alimentação saudável, o risco de você se perder no caminho é muito grande. Porque aí você chega lá, tem refrigerante na geladeira, tem um monte de chocolate. Então o risco de você comer e sair da dieta e da alimentação saudável é muito grande. Chocolate que nem é chocolate, né, Nutri? É amido com açúcar e corante, né? Muitos chocolates hoje são assim, infelizmente. E essa desconstrução da comida, né? Olha, eu vou na feira, compro um milho orgânico e cozinho em casa, o sabor é indescritível. Aí você vai e compra um milho convencional, ele chega a ter quase gosto de plástico. E o que eu acho muito triste é que tem crianças nascidas nos grandes centros que nunca tiveram a oportunidade de experimentar um alimento real, sem transgenia, do jeito que ele nasceu, né? Ele foi criado. Essa desconstrução da alimentação é uma coisa triste, né? E tem um outro aspecto que nós já acabamos de dizer, que é o seguinte: essa questão da convivência, né? Nós temos uma proposta de criação de um centro de saúde natural aqui em Indaiatuba. O centro ele é uma realidade que já está em andamento, e uma das propostas que ele tem é de promover a educação sobre saúde natural e promover o convívio na cozinha também. Você passa pela Nutri, você passa por... Bom, para chegar na Nutri já é difícil, para a pessoa dar espaço. Aí chega na Nutri e você tem um cardápio, umas coisas que precisa fazer, e aí você não sabe, você não tem tempo, você nunca viu ninguém fazer, você fala, pô, deixa eu pegar minha mãe e levar lá, vamos fazer um curso, vamos cozinhar junto. Esse tipo de coisa, o que você acha da ideia? Tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele tem 10 passos para uma alimentação mais saudável. E dentro desses 10 passos tem o hábito de cozinhar mais e cozinhar em família. Porque daí a gente pega aprendizados de geração em geração, então o que a nossa mãe fazia, o que a nossa avó fazia, que são hábitos mais saudáveis, né? Porque no tempo não tinha tantos alimentos industrializados, não tinha tantos temperos industrializados. E a gente vai aprendendo com elas a cozinhar de uma maneira mais saudável. Depois que você se formou até agora, como é que foi essa caminhada sua? O que era no começo e o que é a nutrição para você agora? Olha, no início para mim foi bem complicado, porque eu me formei bem na pandemia, né? Exatamente no ano que começou a pandemia. Então eu tinha uma certa insegurança para atender. Mas aí conforme eu fui atendendo, eu fui criando mais segurança com os pacientes. E quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão bem diferente do que a prática, né? Porque lá é tudo simples. É um sonho. É um sonho. Mas quando a gente chega na prática, a gente vê que, principalmente a alimentação, ela é uma questão muito mais emocional do que física. Então, as nossas emoções, elas afetam a nossa alimentação. A gente está ansioso, a gente come demais. A gente está muito feliz, a gente come demais. A gente está triste, a gente também acaba comendo demais. E você compreender isso no paciente e conseguir influenciar ele a comer saudável, a entender as emoções dele, a diferenciar a fome física da fome emocional, da vontade de comer, é uma questão muito complicada. Principalmente em relação a poder aquisitivo, né? Que a gente aprende lá na faculdade, tem que comer uma fruta de cada cor todos os dias. Mas tem pessoas que o poder aquisitivo dela não é tão grande, então ela não vai conseguir variar tanto o consumo de frutas. E aí lidar com isso, lidar com a dificuldade, que às vezes eu não consigo suprir, para mim foi bem complicado no início. Entendi. Existe uma coisa que é o fenótipo humano, o biotipo, a genética, que favorece ou não o desenvolvimento dessa ou daquela doença. Eu acho que isso existe, eu não sou estudioso da época. Mas eu sei, por exemplo, que um nordestino
que comeu carne de bode, farinha de macaxeira e uma comida crioula, ele tem alta resistência para o trabalho e muita disposição. Sim. Isso eu falo de gerações anteriores, né? Então, você vê o índio brasileiro, por exemplo, nativo americano, né, brasileiro, ele, enquanto nativo na tribo, ele também não tinha assim uma opção de escolher frutas de cada cor, etc. Mas ele tinha uma alimentação de alto teor nutricional e que era disponível, né? Para ele naquele momento. Isso. Os animais da natureza, por exemplo, os selvagens, não desenvolvem câncer, hipertensão nem diabetes, porque eles sintetizam a própria vitamina C e têm um alimento de alto teor nutricional. Então, realmente, é difícil para a pessoa de pouca condição financeira seguir protocolos muito sofisticados, mas isso não impede que ela venha ter uma melhor nutrição, não é? Ela tem opções, não é? Tem opções. Normalmente, quando eu atendo pacientes que já têm uma renda um pouco mais baixa, eu vou criar um cardápio de acordo com aquilo que está acessível a ele. Então, com alimentos que são mais simples de preparo, com alimentos que são mais acessíveis em questão de valor mesmo. E normalmente eu já dou algumas indicações até mesmo de opções de mercado, varejão que eu conheço aqui na cidade, né, que tem um melhor custo. E a natureza, ela é sábia também. As frutas, os vegetais da estação, por exemplo, são os mais baratos, são os mais né? baratos. E são os mais propícios para a população daquele lugar comer e se alimentar, né? Então, são mais ricos em vitaminas, minerais. Outra coisa, Nutri, estava até falando agora, minha mãe mora numa casa totalmente urbanizada, sem espaço de terra, e você precisa ver os tomates que a gente planta lá, desse tamanho. Sem recurso nenhum, é balde, terra e manejo. A gente tem açafrão, a gente tem couve, a gente tem cana de macaco, a gente tem tomate, a gente tem pimenta, pé de limão. Quer dizer, que custa pegar uma sementinha e plantar? Não é? Você pode ter um cheiro verde. Eu acho que existem sim várias formas. A questão é que as pessoas não entendem que isso, o quão isso é importante, né? E elas recorrem ao que é mais fácil e mais prático, né? Então compra um pacote de bolacha que tem um custo bom em um curto prazo, mas a longo prazo traz risco de doença. Compra um pacotinho de miojo, que também tem é barato, né? Tem um sabor bom por conta do sódio, dos químicos, mas a longo prazo ele... Tá, e vamos falar de casos de sucesso. Conta para nós, paciente que atendeu e que deu certo e que foi uma boa experiência. Eu tive uma experiência muito boa com muitos pacientes, mas um que marcou bastante. Ele chegou no consultório e ele estava com diabetes bem alterado. Inclusive, não estava conseguindo controlar nem a urina mais, né? Ele urinava na cama durante a noite. E foi um paciente difícil porque ele era muito resistente. Ele era uma pessoa, era mais velho, ele era muito teimoso e ele não acreditava que tinha como reverter. E ele já estava usando insulina. Ele já estava com um diabetes bem mais evoluído. Foi um processo bem demorado, por isso que eu acho que marcou bastante, mas foi mais ou menos uns 3, 4 meses para conseguir mudar a cabeça dele. E a partir daí, quando ele começou a seguir a dieta, em torno de 2 meses ele parou de usar a insulina. Ele não aplicava insulina. E depois de um certo tempo, nem a medicação mais tinha necessidade. E o diabetes, quando ele vai para a insulina, para reverter, é muito complicado. Mas com uma alimentação adequada. Você falou de um caso complicadíssimo. Paciente de idade, teimoso, já tomando medicamento, insulina. Olha, parabéns. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Último gancho, quer falar de alguma coisa que faltou, Nutri? Muita coisa, né? Muita coisa. Seu público é assim, criança, jovem, adulto, todo mundo? A maioria dos meus pacientes são com objetivos de hipertrofia adulto. E eu atendo muitos casos de patologia, principalmente problemas hepáticos. Hipertrofia adulta, você fala o que exatamente? Ganho de massa muscular. Que hoje em dia é o foco de muitas pessoas. Quem quer ganhar massa? Né? Quem quer ganhar massa. Questão de estética. Busca, né? Mas aí você aconselha fazer uma base, estabilização da base primeiro, para depois começar a pensar em ganho de massa. É que geralmente as pessoas chegam com um excesso de peso, porque hoje em dia a obesidade ela é uma epidemia, né? Muita gente está acima do peso. E aí a gente começa primeiro um processo de educação alimentar, perda de gordura, e aí depois a gente já vai para um ganho de massa muscular. E aí nessa parte você suplementa também? Suplemento também, quando há necessidade. Ok. Então tá, nós conversamos com a Nutri Tami, formada pela Unimax, atende ali no Espaço Baluarte, na Humaitá 714, em Dayatuba. Vou deixar o telefone para contato aqui
É 199-8267-4549. E os nossos agradecimentos. Muito obrigado pela sua participação. Foi bastante esclarecedor. Um amor de pessoa aqui, né? Dá até vontade de ir lá fazer uma consulta para você. Mas vamos recomendar, tá? Também muito obrigado, viu? Espero que haja mais vezes a gente conversar. Muito obrigado. Certeza.